Alzheimer. O que é? Segundo a Alzheimer Disease International, em 2010, 35,6 milhões de pessoas conviviam com Alzheimer. Geralmente, ela acomete pessoas a partir de 65 anos de idade. Ainda não se sabe a causa principal da doença, mas, segundo pesquisas, o Alzheimer evolui gradualmente à medida que duas proteínas incomuns, beta-amiloide e tal, se acumulam no cérebro, prejudicando a comunicação entre neurônios. Conforme a doença progride, ela prejudica funções da pessoa. Uma delas é a formação de novas memórias. Segundo a geriatra Tatiana Daltoé, há 3 estágios da doença: leve, moderado e avançado. Essa doença, a fase leve, o paciente ele tem essa interferência da memória, mas ele consegue julgar, ele consegue entender bem as coisas ainda, com um pouquinho talvez de deficiência, mas ele consegue saber o que é certo e o que é errado. Tem essa fase moderada, onde a capacidade de julgamento do paciente já é bem mais comprometida. O paciente já não teria mais condições, por exemplo, de decidir para quem fica a herança, ou já não teria mais condições de ele decidir uma operação bancária sozinha, nem com auxílio, né? É o paciente que ele já tem um isolamento social muito maior, que eles acabam se isolando muito no começo porque não consegue acompanhar e perde o interesse. E depois a gente tem uma fase avançada, onde o paciente se torna completamente dependente, tá? No geral acamado, porque tu vai perdendo todos os reflexos, vai ficando com dificuldade de movimentação, de caminhar, e a gente vai realmente evoluindo. Devido aos transtornos que ocorrem com quem sofre de Alzheimer, são necessários alguns cuidados, como explica Tatiana. A primeira coisa, eu acho que tem que prestar muita atenção no idoso, especificamente quando ele começa a fazer isolamento, tá? Não quer mais ficar junto com a família, ou começa a ter desinteresse, já não acompanha mais a novela, aí tu pergunta por quê, sempre foi noveleiro, porque já não consegue mais acompanhar a história. A segunda coisa do paciente com Alzheimer, eu acho que talvez eu considero o mais importante, é que o paciente com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência, ele funciona como um espelho. Dependendo da reação que tu tiveres, o paciente vai ter, né? Então, assim, se tu gritares, principalmente numa fase moderada, se tu gritar, o paciente vai gritar. Se tu for agressivo na forma que tu tá falando, ainda que seja discutindo futebol, o paciente, no geral, ele acaba sendo mais agitado, ele acaba sendo mais agressivo também. Segundo a geriatra, para retardar a evolução da doença, existem 2 classes de tratamento com medicamentos. A gente tem 2 classes de medicações, tá? Sendo que numa classe, que é a primeira escolha, onde a gente tem a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, que determinadas características fazem com que a gente escolha uma dessas medicações, tá? E depois nós temos uma segunda classe, que teoricamente ela só deve ser usada na fase moderada, mas a gente sempre usa em associação com uma dessas 3 medicações, e normalmente a gente só usa numa fase inicial dentro da prática clínica, né? Que são medicações que ajudam, que é a memantina, uma dessa medicação, que são medicações que ajudam na progressão da doença, para que a gente consiga atrasar. E uma outra coisa que melhora bastante é a parte comportamental.